Olá, tudo bem? Eu sou a Silvana Todeschini, artesã parceira aqui do canal da Círculo, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o passo a passo dessa luvinha. Olha que delícia, que super quentinha, de dedinhos, toda feita em crochê, ponto baixo. Usamos o fio Ame, que eu vou passar a listinha para vocês já já, e o fio Angorá. Olha que linda que ficou muito quentinha. Ficou bem gostosa de usar e eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber também o passo a passo para saber como que a gente faz essa luvinha. Vamos lá então para o passo a passo, para listinhas de materiais? Então, para fazer essa luvinha aqui, que ficou muito fofa, bem quentinha, você vai precisar de um novelo do fio Ame, na cor de sua preferência. Eu usei a cor 2470, agulha para crochê de número 4 milímetros, eu usei a Soft da Círculo, agulha para costura, nós vamos usar essa agulha somente aqui na pontinha para fechar os dedinhos, tá? Então, ser bem pouco, tesoura e o fio Angorá. Eu usei esta cor aqui, que é a cor de número 9900, porque eu achei que combina mais com a cor que eu usei para fazer o corpo da luva. Então, você vai usar as cores de sua preferência. Essa aqui é um tamanho M, tá? No tamanho M, eu comecei com 30 correntinhas e trabalhei aqui 7 carreiras de ponto baixo centrado e depois começamos a trabalhar no ponto baixo normal na distribuição das carreiras. Esta parte aqui é feita por último, é a nossa última etapa de trabalho, tá? Então, para uma luva no tamanho P, você vai trabalhar aqui 25 correntinhas, vai iniciar com 25 correntinhas. Para o tamanho M, que é essa, você vai fazer 30 correntinhas. E para o tamanho G, você vai fazer 35 correntinhas. E vai trabalhar durante 7 carreiras. Então, eu tô fazendo aqui o tamanho M. Eu vou fazer 30 correntinhas para iniciar o punho da nossa luvinha, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 correntinhas. Vou deixar elas bem retinhas aqui e vou fechar essas correntinhas num círculo. Com um ponto baixíssimo. E vou trabalhar aqui para cada elo dessas correntinhas, ó. Olha, ajeito a correntinha, ela tem que ficar aqui, ó, com este formato. Eu vou trabalhar esses elos aqui. Para cada elo desta correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu tenho que ter aqui um total de 30 pontos baixos para o tamanho M, 25 pontos baixos para o tamanho P e 35 pontos baixos para o tamanho G. É só fazer em todos os elos dessa correntinha e totalizar os seus pontos aí. Então, aqui, ó, fiz os meus 30 pontos baixos, venho aqui, ó, no primeiro pontinho onde eu comecei essa carreira e vou aqui na alcinha de trás e vou trabalhar um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Aí, agora, nós vamos começar a trabalhar em ponto baixo central. Este aqui é o meu primeiro pontinho, tá? Que eu fiz. Então, eu venho aqui dentro dele e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Um pontinho baixo. Ó, eu tenho aqui esse Vzinho, tá vendo? Do que é formado pelo próprio pontinho. Eu tenho que colocar a agulha bem no meio aqui, ó. Então, eu coloco a agulha bem no meio e faço um ponto baixo. E vou trabalhando os pontos baixos centrados, sempre desta mesma forma, tá? Ó, vou pegando aqui no meio do pontinho.
E aí, vocês vão contornar fazendo aqui todos os pontos da carreira anterior, de acordo com a quantidade que você precisou fazer aí para o seu tamanho, tá? Eu vou fazer esta carreira, que já é a segunda, e vou trabalhar mais 5 carreiras para o tamanho M. Você vai finalizar sempre da mesma forma e começar sempre da mesma forma que começamos aqui, tá? Então, finaliza com ponto baixíssimo, pegando a alcinha lá de trás, e já começa trabalhando o primeiro pontinho baixo centrado, para que ele fique todo igual, uniforme, tá? Então, você precisa fazer 7 carreiras para o punho. Como aqui a gente tá trabalhando o punho, nesta parte aqui a gente não vai aumentar nem diminuir carreiras, porque ela vai servir para todos os tamanhos, tá? Então, você faz 7 carreiras para o punho, independente do tamanho. A única coisa que você vai mudar é a quantidade de pontos. Então, você trabalha aí 7 carreiras de ponto baixo centrado. Essas duas, mais 5, ok? Então, quando você terminar 7 carreiras de ponto baixo central, você vai ter uma peça igual a essa, tá? Então, independente do tamanho que você tenha feito, são 7 carreiras, tá? Então, agora, nós vamos distribuir aqui, nessa próxima carreira, 10 pontos baixos, independente de quantas correntinhas você iniciou aqui, tá? Então, se você iniciou com 25, agora, nesta carreira, você tem que ficar com 35. Se você iniciou com 30, que é o nosso caso, você tem que ficar com 40. E se você iniciou com 35, você precisa ficar com 45, tá? E agora, a gente vai trabalhar em pontos baixos normais, tá? Então, ó, aqui, ó, entre um pontinho e o outro, eu faço meu primeiro ponto baixo. Ó, eu vou trabalhar entre pontos, tá? Ó. Não vou mais trabalhar ponto baixo centrado, eu vou trabalhar entre pontos. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos e vou fazer o meu primeiro aumento. Mais 2 pontinhos e trabalho mais um aumento. Como você vai distribuir esses 10 pontos, não vai interferir no resultado final da peça, tá? Então, você pode colocar 2 pontos e fazer um aumento, até você ter os 10 pontos, um ponto e um aumento. Quando der os 10, você para, porque a gente está trabalhando em carreira circular, então ele não vai interferir no tamanho final da nossa peça. O importante é que você distribua sempre, nesta primeira carreira, 10 pontinhos, tá bom? E o importante também é que sempre seja múltiplos de 5, porque a gente vai fazer a divisão dos dedinhos em múltiplos de 5. São 5 dedinhos, então, a gente precisa fazer essa divisão por 5, tá? Para o 40, que é o nosso caso, que vai dar aqui 35, 45, tá? Então, eu vou distribuir 2 e um aumento. Como eu tenho 30, eu vou ficar com 40 pontos ao finalizar essa carreira. Você, com 25, vai distribuir 10 da forma que você achar melhor. Só tente espalhar essa distribuição para que elas não fiquem, os 10 pontos fiquem os aumentos todos juntinhos. Visualmente vai ficar melhor se você espalhar, como eu tô fazendo aqui. A cada 2 pontinhos eu coloco um aumento. Quando eu terminar essa carreira, eu vou estar com 40 pontos baixos, tá bom? E a gente tá sempre trabalhando entre os espaços, tá? Ó, tô trabalhando entre pontos e não mais dentro do próprio ponto, porque não é mais centralizado, tá? O meu último aumento e os 2 últimos pontos baixos aqui. Vai finalizar com ponto baixíssimo, lá na alcinha de trás, volta aqui, ó, no espaço entre um pontinho e outro e já vai trabalhar o próximo ponto. Agora é ponto sobre ponto, não tem mais aumento. Então, você vai conferir, conta os pontinhos, se deu a quantidade que você precisa para o seu tamanho, tá? E aí, vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, em todos os espaços de um pontinho, ó, do pontinho baixo, eu vou trabalhando aqui o meu ponto baixo novamente. Então, essa é a segunda carreira. E agora, vocês vão trabalhar da seguinte forma, tá? Até chegar na altura do nosso polegar aqui. Para o tamanho M, eu trabalhei 2, 4, 6, 8, 10 carreiras, tá?
para o tamanho M. Para o tamanho P, você vai trabalhar 8 carreiras de ponto baixo, normal, tá? Sempre ponto sobre ponto. E para o tamanho G, você vai trabalhar 12 carreiras de pontos baixos, tá? Então, P, 8 carreiras, M, 10 carreiras, G, 12 carreiras, até parar para a divisão do nosso primeiro dedo aqui, ok? Então, trabalhem assim, desta forma, ponto sobre ponto, como a gente fez aqui. Eu vou ter que trabalhar 10, porque eu estou fazendo a M, e você trabalha na quantidade que você precisa para o seu tamanho, ok? Então, quando você finalizar as carreiras que você precisa para o tamanho que você está fazendo, você vai estar com a peça deste jeito aqui, ó, tá? Agora, nós vamos dividir. Então, no meu caso aqui, é o tamanho M. No tamanho M, eu fiquei com 40 pontos baixos aqui. Então, eu vou dividir por 5. Eu vou ter um total de 8 pontos para cada dedo. Se você tem 35 para o tamanho B, você vai dividir por 5 e vai ter 7 pontos para cada dedo. Se você está fazendo no tamanho G, você vai dividir os 45 por 5 e vai ficar com 9 pontos para cada dedo. Então, aqui nós chegamos na altura, ó, de iniciar o trabalho do dedão, tá? Do polegar. Então, você vai fazer a quantidade de pontos que você obteve aí na sua divisão. No meu caso aqui, são 8, tá? Então, vou trabalhar os meus 8 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você vai trabalhar a quantidade que você precisa. Aí, eu vou vir aqui agora, lá no primeiro pontinho que eu comecei a trabalhar, ó, meu primeiro ponto daqueles 8 pontinhos. Agora, eu vou trabalhar em forma circular, mas reduzido aqui. Então, venho aqui no meu primeiro pontinho, onde eu subi, o meu primeiro 8º pontinho, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira aqui. A gente vai trabalhar em forma circular agora, então, se você tiver um marcadorzinho de pontos, vai te ajudar bastante, tá? Então, aqui, ó, 8 pontinhos. Se você tiver no P, vai ser 7, no G vai ser 9. E aí, a gente vai trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, ó, primeiro ponto, eu vou trabalhar aqui novamente um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como eu tô trabalhando em forma circular, eu teria aqui um marcadorzinho, se você colocar um fiozinho, alguma coisa assim, para marcar a sua carreirinha, tá? Você pode, inclusive, deixar um fio do próprio tecido aqui, só para você saber que é aqui que você finaliza a sua carreira e vai iniciar o próximo pontinho, tá? Então, você deixa um fiozinho separando aqui, marcando, só para te ajudar. E aí, você usar ele como referência, que é aqui que você está finalizando a carreira. E vai iniciar a próxima carreirinha aqui. E vai contar de novo 8 pontos, 8 pontinhos baixos, tá? 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Vai trabalhar os pontos baixos em carreira circular até ficar com, ó, 2, 4, 6, 7, 8 carreiras. É o suficiente pro dedo, tá? 8 carreiras, independente do tamanho, porque ela vai sobrar um pouquinho no comprimento, então, ela ajusta na pontinha dos dedos, tá? Então, eu vou trabalhar as minhas 8 carreiras aqui, e aí a última carreira é uma carreira de diminuições, ok? Bem, então, eu terminei aqui as minhas 8 carreiras do meu polegar. Para você saber se está na altura certa, vai usando a sua própria mão
para ir testando aqui, ó, tá? Então, ó, eu sei que deu certinho aqui no comprimento, tá? Então, se você precisar fazer mais, você faça mais carreirinhas para dar o comprimento certinho. Se você precisar fazer menos, diminui uma carreirinha, duas, tá? Depende do tamanho que você tá usando agora, porque agora a gente vai fazer para os dedos aqui, então vai ser sempre assim. Para fechar a pontinha do meu dedo, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer, como eu tenho 8 pontos no tamanho M, eu vou fazer 4 diminuições. Então, eu venho aqui, ó, pego a alcinha do primeiro ponto com a alcinha do segundo e faço um ponto. Novamente, nos dois próximos pontos, eu pego as duas alcinhas juntas, tenho 2 pontos. 2 pontos, eu vou diminuir para 4 aqui agora, tá? Novamente, alcinha dos dois próximos pontos, 3. E as duas últimas alcinhas aqui, 4 pontinhos. Então, eu arremato aqui, porque depois eu venho com a minha agulha de costura. Então, vou cortar meu fiozinho aqui. Aí, eu pego a minha agulhinha de costura aqui, ó. Puxo a laçadinha para ela serrar. Então, você vai passar a sua agulha aqui, e aí agora, ó, você vai pegar todas essas alcinhas, as 4 que você acabou de fazer, passa na sua agulha, puxa para que ela feche bem fechadinha aqui a pontinha, ó. E aí, você pode fazer novamente uma laçadinha só para complementar. E passa esse fio lá pra dentro, tá? Depois a gente arremata ele na hora de fazer os arremates aqui do avesso. Puxa ele lá pra dentro. Pode cortar um pouquinho do excesso aqui por dentro mesmo, tá? Porque fica bem justinho os dedinhos, eles ficam bem juntos. Pronto, já temos um dedo pronto aqui, tá? Nosso polegar já está pronto. Agora, a gente volta aqui com o nosso fiozinho. Então, aqui na minha conta, do tamanho M, eu usei 8 pontos, me sobraram aqui, ó, 32 pontos. Se você usou 7 pontos de 35, que é o tamanho P, você vai trabalhar a diferença aqui, então, que são 28 pontos, certo? Se você trabalhou no tamanho G, você usou 9 pontos de 45, você vai ter 36 pontinhos aqui, ok? Então, agora, nós vamos voltar a trabalhar ponto sobre ponto. Eu vou voltar aqui a trabalhar os meus 32 pontinhos. De forma circular, tá? Ó, os pontinhos vão ser ponto sobre ponto. Eu tenho aqui 32 e vou trabalhar eles da mesma forma que a gente estava trabalhando até agora, tá? Já vou escondendo o meu fio aqui. E aí, vai trabalhar exatamente desse mesmo jeito, finalizando com ponto baixíssimo, como a gente fez aqui, ó, na lateral. Ponto baixíssimo, trabalhando o ponto baixo no ponto seguinte, sem perder as contas, tá? Tem que permanecer com esses 30, no meu caso, 32 pontos, no tamanho G, 36 e no tamanho P, 28. Porque esses pontos aqui agora, a gente vai dividir depois novamente por 4, que é para ter o espaço dos 4 dedos restantes, né? A gente acabou de fazer o polegar, faltam os outros dedos agora. Então, você vai trabalhar agora ponto sobre ponto durante... Eu já vou falar aqui para vocês quantas carreiras serão necessárias para cada tamanho, tá? Vou só finalizar aqui, chegar no finalzinho da carreira para mostrar para vocês a sequência que a gente vai fazer aqui de finalização e início de carreira. O último pontinho. Aí, vem aqui
na alcinha do primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, volta no próprio pontinho aqui e trabalha o primeiro ponto baixo. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ao redor de toda a pecinha aqui, tá? E você vai trabalhar agora por 2, 4, 6, 7 carreiras, tá? Se você estiver trabalhando no tamanho P, você trabalhe 6 carreiras. Se você estiver na M, como eu, trabalhe 7 carreiras. E se você estiver na G, trabalhe 8 carreiras, só para ter uma distância um pouco maior aqui entre o polegar e o início do dedo indicador, tá bom? Então, eu vou completar as minhas 7 carreiras aqui, você complete as necessárias para você aí, e aí a gente já volta para fazer a divisão dos dedinhos aqui, tá bom? Quando você finalizar, então, todas as carreiras que você precisa para o teu tamanho, você vai pegar e vai dividir aqui agora em partes iguais, tá? Então, se você tem 28 pontos para trabalhar no tamanho P, você vai dividir em 4 partes de 7 pontos. Se você tem 32, como é o meu caso, no tamanho M, eu vou dividir em 4 partes de 8 pontos. Se você tem 36... no tamanho G, você vai dividir em 4 partes de 9 pontos. Como que você vai fazer a distribuição no caso do P e do G, que dá número ímpar? Número par é fácil, eu vou deixar 4 pontinhos para cada lado e vou marcando. Para número ímpar, você vai contar 3 pontos de um lado, então conta 1, 2, 3 e 4 pontinhos do outro lado lá de trás. E aí faz uma marcação. Tá? Pode usar um marcadorzinho, pode usar um fiozinho do próprio... um pedacinho do próprio fio, tá? Ou um fiozinho de outra cor. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 desse lado e 1, 2, 3, 4 do outro lado. Marco aqui para eu saber que aqui eu tenho que fazer um dedinho. Tá? Que eu tenho que fazer um dedinho. No próximo, eu vou fazer o inverso, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 3 aqui do outro lado, 1, 2, 3, para que assim ele vai ficando igual, porque a gente vai trabalhar em carreirinhas circulares de novo, tá? Isso aqui eu estaria fazendo para o tamanho P, tá? Se for no tamanho G, você vai fazer o contrário, você vai contar 4 e 5 do outro lado, aí depois você inverte, conta 5 e 4, mas para que eles fiquem todos iguais, tá? E aí, aqui vai repetir, conta 3 e 4 do outro lado, depois aqui 4 e 3 do outro lado. Como o meu é tamanho M, eu tenho número par aqui, então eu vou contar 8 e 8, então eu conto 4 de um lado, 4 do outro e já tenho o meu dedinho, tá? Então, quando você finalizar, você vai contar os seus pontinhos e vai trabalhar em forma circular, exatamente da mesma forma que a gente trabalhou aqui no dedão, tá? Então, você contou os pontos, fez a sua divisão, comece a trabalhar os pontos baixos de forma circular, como a gente fez aqui. E vai finalizar da mesma forma, tá? Trabalhando diminuições em todos os pontos e fechando com a costura, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Para você saber o comprimento dos seus dedinhos, vai experimentando, tá? Então, vai colocando na sua mão, eu não acabei as carreiras aqui ainda, então não chegou na altura certa. Vai colocando na sua mão e vai medindo, porque cada pessoa tem um comprimento de dedo diferente uma da outra, né? Então, vai medindo todos os seus dedinhos, que você vai sabendo, aqui, ó, esse será o próximo a ser trabalhado, é o indicador. Quando ele chegar na altura ideal, você faz a última carreirinha de diminuições e fecha como a gente fechou aqui. No dedo médio a mesma coisa, no anelar a mesma coisa e no mindinho a mesma coisa, tá? Eu vou finalizar aqui todas essas carreiras que ainda me faltam, fechar os dedos, que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então, eu nem vou ficar repetindo, porque seria repetição do ponto e do esquema, que é o mesmo, ok?
Então, você vai fazer a mesma coisa em todos os dedinhos aqui. E depois eu volto pra gente aplicar, então, o nosso fio ancorá, pra ficar assim com esse efeito maravilhoso, assim, ó, da luva, tá bom? Então, vamos terminar aqui e já volto. Então, eu tô aqui já finalizando o meu último dedinho, mas eu vim aqui pra dar uma dica pra vocês, tá? Caso você esteja fazendo a sua luvinha e você perceba que os dedos eles vão ficar muito fininhos porque os seus dedos são mais gordinhos, você pode aumentar nesta última carreira aqui, ó, que você vai fazer a divisão dos 4 dedos. Você pode estar aumentando 8 pontos, 16 pontos, mas sempre múltiplos de 4, tá? E distribuir nas divisões aqui dos 4 dedos a partir da contagem, onde você vai começar a fazer as carreiras circulares, tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter aumentado aqui de 32, eu poderia ter passado para 40 ou para 48 e feito esses dedinhos mais gordinhos. Aqui na hora da divisão, eu ia dividir, ele vai abrir um pouco mais assim, aqui em cima, tá? Mas aqui na largura da mão, ele vai ficar perfeito, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação à hora que você estiver trabalhando as suas carreirinhas circulares, tá? Então, tome muito cuidado, porque como você tá trabalhando e ele é um espaço pequenininho, é um espaço restrito para você ficar trabalhando aqui, tome cuidado para você não pegar pontinhos ou fiozinhos da carreira lá de dentro, tá? Porque senão você vai fechar os seus dedinhos e aí você não vai conseguir vestir, porque você vai pegar um fiozinho do outro ponto e aí não vai conseguir vestir, tá? Ele vai ficar fechado lá dentro e ele não vai ficar tubular. Então, cuidado na hora que você estiver trabalhando aqui essas carreirinhas, coloque sempre a outra mais lá embaixo, porque assim você não corre o risco de pegar 2 pontinhos de uma vez só, tá? Eu já tô finalizando aqui, esse é meu último dedinho, eu vou finalizar e a gente já vai fazer então ali a aplicação do fio angorá, para dar aquele efeito de pelúcia que fica super fofo na nossa luvinha, tá? Bem, então finalizamos aqui a nossa luva, todos os dedinhos estão prontos. Agora a gente vai aplicar então o nosso fio angorá. Você vai virar aqui, ó, na base do punho e vai começar a trabalhar em todos os pontinhos que você tem aqui, ó. Tem essas correntinhas, você vai colocando o seu fiozinho. Lembrando que se você fez 30, você vai fazer 30 pontos baixos agora. Se você fez 25, vai fazer 25. Se fez 35, vai fazer 35. Então, é a quantidade de pontos que você iniciou a sua luvinha, é a mesma quantidade de pontos que você vai colocar agora, ó. Eu ainda vou trabalhar com a mesma agulha e vou fazer pontos baixos em todos os pontinhos aqui de base, tá, ó. Então, é só ir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo aqui da carreirinha anterior, ele já vai fazendo esse efeito lindo, maravilhoso aqui, tá? Não aumentem o número de pontos para que ela não fique muito aberto, para que o punho fique mais fechadinho, ok? Então, é só trabalhar em todos os pontos, contornando aqui toda a carreirinha. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira, agora a gente vai ter que trabalhar no tato, tá? Então, eu vou finalizar essa carreirinha com um ponto baixíssimo, tá? E vou trabalhar aqui, ó, vou colocando os meus dedos e vou sentindo aonde eu tenho os pontos baixos, tá? Eu vou ter sempre um relevo e depois uma depressão, que é onde eu tenho o espaço para o meu ponto baixo. Aqui, ó, por exemplo, aqui assim, eu sei que aqui eu tenho um espaço, que é onde eu vou colocar o meu próximo ponto baixo. Venho aqui e faço o meu ponto baixo. Eu vou trabalhar desta forma somente por 3 carreiras. Então, ó, eu vou contando, agora é importante vocês irem contando os pontos, tá? Para dar a mesma quantidade
para você não faltar ou não exceder o número de pontos. Mas você vai sentindo, quando você coloca a sua agulha, você sente o espaço fácil, tá? Se você sentir encontrar dificuldade, é porque, ó, não está no ponto certo. Então, você volta, vê onde trabalhou, vê onde tem o próximo espacinho e faz um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar 3 carreiras de pontos baixos aqui para fazer essa barrinha aqui em formato de pelúcia, ok? Bem, pessoal, então terminei aqui as minhas carreiras com o meu fio angorá. Esse fio, ele é maravilhoso, né? Então, o arremate dele é super simples também, muito fácil de fazer. Você vai puxar a laçada, cortar o seu fio. Ó, a laçadinha tá aqui, você puxa, desfaz essa laçadinha. E aí, você dá só um nozinho aqui a mais, ó, com a própria agulha, em um dos pontinhos. Passa, dá mais uma laçadinha, ó. Pra você ter certeza que ele não vai soltar, pra ele ficar bem amarradinho aqui. E ele some, tá? Ele acaba se misturando aqui. Vira sua pecinha do avesso e vem aqui com esse fiozinho que você arrematou. E vai puxando ele aqui por dentro, ó, tá? Caso você tenha cortado muito, você pode até cortar um pedacinho depois pra não ficar passando muitas vezes. Mas, ó, você vai passando ele aqui por dentro, ele some no meio do teu trabalho, fica super escondidinho e também fica bem acabadinho o seu trabalho, tá? Corta o excesso, depois que você já tem um fio, uma sobra boa de garantia. E aí, ele vai ficar finalizado assim, o acabamento vai ficar assim. Fica super escondidinho, você não vê. Perfeito, né? Tá pronta a nossa luvinha, tá? Nosso par de luvas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham conseguido assimilar a aulinha. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Pode entrar em contato, que eu estarei pronta para esclarecer, se possível. Se vocês fizerem, não esqueçam, usem a hashtag Sempre Círculo, marquem a Círculo, me marquem, para que a gente possa ver o trabalho de vocês, tá? E ela ficou muito fofa, bem quentinha, bem ajustadinha nos dedos, ficou bem legal, eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo, tchau, tchau!